Sono é uma das coisas mais importantes que tem de funções fisiológicas na espécie humana. Se você pensar em 8 horas de sono, sendo que o dia tem 24 horas, a gente passa 1/3 do dia dormindo. Hoje em dia, com a evolução da medicina do sono, que é nova, a gente verifica diversas funções, tanto metabólicas, endocrinológicas e neurológicas, que ocorrem durante o sono. E a falta do sono causa diversos prejuízos. Quando a gente fala de sono e doenças do sono, a gente tem que entender o que é o sono normal. E o sono normal, basicamente, grosso modo, é aquele sono que ao dormir você acorda com as suas funções cognitivas totalmente boas para encarar um dia normalmente e não sentir sonolência em horários inadequados. Se isso aconteceu, você teve um sono bom, um sono normal. E isso depende de diversos fatores, por exemplo, a idade. Então, o que seria um sono normal para uma criança de 1 semana de vida? Dormir 17 horas, sendo que metade das horas de sono é diurno e metade noturno. Uma criança de 2 anos de idade, aproximadamente 14 horas de sono, sendo 2 horas de sono diurno, 12 horas sono noturno. Quando chega para a idade dos adultos jovens, aproximadamente 7 a 8 horas por dia, sendo que todas as partes dele na parte noturna. E aí, por exemplo, com a longevidade, a gente vê os indivíduos acima de 75, 80, 85 anos. Qual que é o sono normal nesses indivíduos? Aí ocorre um fenômeno chamado avanço de fase. Eles passam a ter sono mais cedo e passam a acordar mais cedo. E o total de sono deles, se eles na idade jovem dormiam 8 horas, passam a dormir 6, 5 horas. E o tempo acordado depois de iniciar o sono chega a ser de 1 a 2 horas. Isso não é uma doença, é o sono normal do indivíduo desta idade. Então o sono normal depende da idade, depende da cultura. Você dormir menos do que você deveria é uma doença. E essa doença reflete, por exemplo, expectativa de vida. Você tem uma expectativa de vida menor se você se privar de sono por longos períodos. Você tem mais chance de ter doenças cardiovasculares. E aí eu digo hipertensão arterial de difícil controle, infarto agudo do miocárdio, arritmias cardíacas, risco de acidentes vascular cerebral, por você dormir menos do que você deveria. Principalmente quando começou a fazer o eletroencefalograma de alguém dormindo, começou a ver que o sono tem alguns padrões de normalidade. Esses padrões que se repetem são chamados fases do sono. E a gente tem as fases superficiais e as fases profundas do sono. As fases profundas do sono que a gente tem uma regeneração física, fixação da memória e produção de várias proteínas e hormônios que são muito importantes para o nosso dia. Outra doença, por exemplo, a apneia de sono, quando vai aprofundar no sono, tem uma apneia superficializa, Aí você tem muito sono superficial, pouco sono profundo, levando a diversas consequências, por exemplo, clínicas, como sonolência durante o dia, sensação de sono não reparador, dor de cabeça ao acordar, falta de concentração, aumento do risco de acidente de trânsito, de acidentes de trabalho e várias outras coisas. As doenças do sono podem ocorrer tanto em crianças quanto em adultos. O adulto, quando ele tem problemas de sono, o principal sintoma seria sonolência, que é a incapacidade de ficar vigil, acordado em situações inadequadas. A criança não. A criança, quando ela tem problema do sono, seja qual a origem dela, ao invés de ter sonolência, ela tem irritabilidade, déficit de atenção e hiperatividade. O ideal é respeitar o seu ciclo individual, adaptar o seu trabalho ao seu ciclo.